O vilarejo estava em pânico. Nas noites de lua cheia, coisas estranhas começaram a acontecer. Gritos estranhos podiam ser ouvidos na floresta, e animais de estimação começaram a desaparecer misteriosamente. Alguns moradores relataram ter visto uma criatura enorme e peluda nas sombras, com olhos brilhantes que pareciam segui-los onde quer que fossem. Todos estavam aterrorizados e trancavam suas portas e janelas à noite, com medo do que pudesse estar lá fora. Mas um jovem corajoso, chamado Naércio, estava determinado a descobrir a verdade por trás dos acontecimentos sobrenaturais, e acabar com o medo que tomava conta do vilarejo. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Há muito tempo, em um vilarejo remoto no topo de uma montanha, as noites de lua cheia eram uma fonte de temor para seus habitantes. Coisas estranhas e inexplicáveis aconteciam durante essas noites, e todos se trancavam em suas casas, com medo do que pudesse estar à espreita. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas boatos circulavam sobre lobisomens e outras criaturas sobrenaturais que surgiam nessas noites. Alguns diziam que essas criaturas eram o resultado de uma maldição que havia sido lançada sobre o vilarejo, enquanto outros acreditavam que havia algo de errado com a própria lua cheia. Independentemente da causa, uma coisa era certa: as noites de lua cheia eram um perigo para todos no vilarejo. As pessoas que saíam de suas casas durante essas noites eram raramente vistas novamente, e as que sobreviviam nunca mais eram as mesmas. Certa noite, um jovem chamado Naércio decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele não acreditava nos boatos sobre lobisomens e outras criaturas, mas estava curioso sobre o que realmente estava acontecendo no vilarejo. Ele saiu de sua casa, na noite de lua cheia, armado apenas com uma lanterna e um facão. Ele caminhou pelas ruas vazias do vilarejo, observando o silêncio opressivo. Os moradores espiavam com medo atrás das cortinas de suas casas. Mas Naércio ainda se perguntava se estava cometendo um erro, mas sua curiosidade o impulsionava. Depois de algum tempo, Naércio notou que algo estava seguindo-o. Ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que era apenas um animal, mas a sensação de medo só aumentava. Ele virou-se rapidamente e apontou sua lanterna em direção ao som. O que ele viu o deixou paralisado de medo. Era uma figura sombria e alta, com olhos vermelhos brilhantes como cereja. Parecia humano, mas sua pele era coberta de pelos escuros. Tinha orelhas grandes que se batiam. Ele olhou fixamente para o Naércio, e começou a se aproximar lentamente. Naércio não conseguia se mover. Quando a criatura chegou bem perto dele, estufou o peito e deu um uivado que fez todo o vilarejo se aterrorizar. De repente, um grito rasgou o silêncio da noite. Naércio viu uma sombra de uma pessoa, correndo em sua direção, e reconheceu-a como um dos moradores do vilarejo que havia perdido um filho para esta criatura. O lobisomem se virou, para ver o que era, e quando esse morador pulou com uma faca em cima da fera, Naércio aproveitou a oportunidade para fugir. O lobisomem, com uma simples patada, atirou o homem longe. Com um rasgo no peito, ele já caiu sem vida. Naércio correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Ele sabia que a criatura iria lhe perseguir, mas ele não podia parar para se preocupar com isso. Finalmente chegou em casa, respirando com dificuldade e tremendo de medo. Naércio não contou a ninguém sobre o que tinha visto naquela noite, mas ele sabia que precisava fazer algo para proteger sua comunidade. Ele decidiu que precisava encontrar uma maneira de acabar com a maldição que assolava o vilarejo nas noites de lua cheia. Ele passou meses pesquisando e estudando, procurando por uma solução para o problema. Finalmente, Naércio encontrou um antigo livro de magia que continha uma fórmula para quebrar a maldição da lua cheia. Ele passou dias estudando e se preparando, reunindo os ingredientes necessários para o feitiço. Na noite de lua cheia seguinte, Naércio se preparou para realizar o feitiço. Ele se escondeu em um local seguro, observando a lua cheia subir no céu.
Quando a lua estava no ponto mais alto, ele começou a recitar a fórmula mágica. De repente, ele ouviu um uivo alto e angustiado. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. O uivo foi seguido por um silêncio sinistro. Naércio continuou recitando o feitiço, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Quando ele terminou o feitiço, um vento forte soprou, as árvores balançavam como se fossem tombar, fazendo com que as janelas da casa de Naércio tremessem e fizessem um barulho muito forte. Ele ouviu outro uivo, mas desta vez era diferente. Era um uivo de dor e agonia, e depois de alguns segundos, desapareceu. Naércio saiu de sua casa, cautelosamente. Ele olhou em volta e viu que o vilarejo estava em silêncio. Ele andou pelas ruas vazias, com muito medo de que o lobisomem o atacasse. Ele olhava a cada canto e beco, mas não viu nenhum sinal da criatura. Parecia que o feitiço havia funcionado. No dia seguinte, os moradores do vilarejo acordaram sem lembranças do que havia acontecido na noite anterior. Eles se sentiram descansados e revigorados, sem os medos e temores que antes assombravam suas noites de lua cheia. Naércio, no entanto, sabia o que havia acontecido. Ele havia quebrado a maldição da lua cheia, e o vilarejo estava agora a salvo. Ele guardou o livro de magia em um lugar bem seguro, caso alguma criatura horripilante como aquela voltasse. No entanto, algumas noites depois, Naércio ouviu um uivo distante. Era um som familiar, que trouxe de volta lembranças assustadoras. Ele tentou ignorá-lo, mas o uivo ficou cada vez mais alto e insistente. Foi aí que ele decidiu investigar o som novamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Ele pediu a ajuda de alguns moradores do vilarejo, e juntos eles seguiram com tochas e armas o som do uivo. Eles chegaram a uma caverna escura no topo da montanha, de onde o som estava vindo. Eles entraram na caverna, em formação de alerta. Se moviam com cuidado, tentando não fazer barulho. Naércio estava na frente, liderando o grupo. De repente, ele parou. Viu algo que o deixou sem fôlego. Na escuridão da caverna, ele viu um par de olhos amarelos brilhando. Eles pertenciam a uma criatura enorme, tinha mais de 2 metros de altura. Era mais um lobisomem enorme, que partiu para cima do grupo. Eles lutaram com todas as suas forças, mas a criatura era forte e implacável, ela estava rasgando suas peles como se fossem de papel. Mas com um movimento rápido, Naércio golpeou a criatura bem no meio do peito, com um facão antigo todo em prata, com seu cabo em madeira trabalhada. O lobisomem uivou de dor e recuou, dando a Naércio e aos outros uma chance de correr. Alguns aproveitaram para disparar em uma corrida pela sobrevivência, descendo a montanha o mais rápido possível. Eles podiam ouvir o lobisomem uivando de longe, mas estavam determinados a escapar com vida. Naércio e mais 2 bravos homens ficaram. Eles estavam determinados em acabar com a criatura de uma vez por todas. Enquanto a criatura recuava, tentando se recuperar dos ferimentos, os 3 partiram para cima, com uma saraivada de golpes, até que a criatura despencou no chão quase sem vida. Ela foi se transformando em um humano novamente. Foi quando Naércio teve um choque que mudou a sua vida para sempre. A criatura nada mais era do que Mário, seu amigo de infância, que morava no mesmo bairro do Naércio. Ele se ajoelhou, pegou seu amigo nos braços chorando muito, pois ele estava quase sem vida. Naércio devia sua vida a ele, pois quando eles eram pequenos, Mário o salvou de uma cobra peçonhenta que estava a ponto de atacá-lo. Finalmente, eles chegaram ao vilarejo com Mário sendo carregado por eles. Ofegantes e assustados. Naércio e os outros 3 homens contaram aos seus amigos e familiares sobre o que havia acontecido. Mário ergueu a sua cabeça, com sua respiração ofegante e com sangue escorrendo por sua boca. Naércio se ajoelhou para ouvir o que ele tinha para falar. E Mário, como seu último suspiro, pediu perdão pelas mortes que causou, falando que tentava controlar o seu instinto animal, mas não conseguia, pois era muito mais forte do que ele. Após falar tudo isso,
caiu em um sono profundo e nunca mais acordou. Os habitantes decidiram que era melhor manter a existência do lobisomem em segredo, para que ninguém mais tivesse que passar pelo terror que haviam enfrentado. Evitando curiosos e pessoas metidas a caçadores, tirando a paz de todos por lá. Nas noites de lua cheia seguintes, o vilarejo permaneceu em paz. Não houve mais avistamentos de criaturas sobrenaturais, e a vida voltou ao normal. Mas Naércio nunca esqueceu a noite em que enfrentou seu amigo Mário, um lobisomem forte e implacável. Ele continuou estudando tudo o que encontrava pela frente, sobre lobisomens, se tornando um verdadeiro especialista no assunto. No entanto, lobisomens nunca mais foram vistos na região. Não houve mais uivos distantes ou avistamentos assustadores. Parecia que a criatura havia desaparecido para sempre, sem deixar pistas ou rastros. Naércio se perguntava se havia encontrado paz e tranquilidade para sempre? Ou será que em breve receberiam visitas de novas criaturas? O que importa é que os habitantes do vilarejo estavam cada dia que passava mais preparados para enfrentar novas criaturas. E assim termina mais esta história de terror. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.